Se você sente dificuldades em criar margens para o seu logo, ou até mesmo área de segurança, ou até dividir a proporção entre escrita, tipografia e ícone, esse vídeo pode te ajudar e eu não vou tomar muito seu tempo, eu prometo, e é por isso que nós já vamos para a tela do computador. Aqui na tela do computador eu tenho 4 exemplos para você conseguir entender assertivamente como dividir a proporção de cada coisa e os motivos de cada divisão. Começando pela margem de segurança, que foi o que eu te prometi. Então, aqui, nesse caso, nós temos um logo muito mais horizontal. Significa que ele está muito mais direcionado para os lados, ou seja, ele é muito maior para os lados, de forma horizontal, do que necessariamente para cima ou para baixo. Então, ele é um logo horizontal e não vertical, certo? Para criar a margem de segurança dele, normalmente, o que a gente faz? A gente utiliza um elemento do logo para fazer isso. Normalmente, é uma letra, é uma parte da tipografia ou até mesmo o ícone por completo. Nesse caso da Boxee, o nosso ícone é quando a gente extrai a letra O e utiliza essa redução aqui como ícone. Então, quando não se tem espaço para utilizar o Boxee por completo, como por exemplo em uma foto de perfil, a gente extrai o O e a gente utiliza o O como ícone. Então é por isso que nesse caso nós vamos pegar a letra O, vamos trazer para cima e vamos, a partir da letra O, transformar tudo isso daqui em margem de segurança. Então eu vou deixar isso daqui com mais opacidade, ou melhor, com menos opacidade, né, 20%, e eu vou trazer tanto para cima quanto para baixo, quanto para um lado e para o outro. Com isso, eu vou criar um retângulo aqui para a gente delimitar essa área e vou colocar um traçado nesse retângulo. A partir de agora, nós temos a margem de segurança desse logo. Se eu quiser, por exemplo, adicionar um outro logo junto com o logo da Boxee, eu entendo que tudo e qualquer tipo de grafismo, informação, escrita ou outro logo tem que vir depois dessa margem aqui. Então eu vou tirar esse Boxee aqui, né, esse O no caso, para você conseguir visualizar melhor. Vou deixar somente o retângulo e eu vou pegar um outro logo aqui só para você ver. Vou pegar esse da Corton, que também é horizontal, para você ter uma noção. Tudo que vier vai ter que aparecer fora da margem de segurança. Então ficaria dessa maneira: um espaço bom para a Boxee e um espaço de respiro bom entre os dois e depois um espaço para a Corton, ok? Então é assim que se cria uma margem de segurança. Caso o seu logo ele seja maior que isso, ou ele precisa de uma margem de segurança um pouco maior, você pode duplicar esse item que você extraiu e isolou ele para usar de margem de segurança, e aí você cria uma margem de segurança maior ainda, a depender do seu logo. Caso você queira criar uma margem de segurança menor, você pode fazer o seguinte: você, ao extrair um elemento do seu logo, você pode vir aqui nessa parte de cima e transformar a parte de largura e altura por dividido por 2. Então você vai pegar esse valor total e vai dividi-lo por 2. Dessa forma aqui, ó, você clica, vai lá no final do valor, adiciona o barra dividido por 2, que no caso, né, seria, dá Enter e ele vai já dividir. Aí a partir disso, você consegue fazer da mesma maneira, certo? Aí você só vem aqui, diminui essa parte e show de bola, tá tudo certo. Isso vai depender muito do seu logo, do tamanho dos elementos, da quantidade de informação que se mantém ao você reduzir o logo. Então questão de legibilidade, tudo isso precisa ser muito bem observado, beleza? Já aqui nesse caso nós temos 3 informações, como você pode perceber. Nós temos o ícone, nós temos a tipografia e nós temos a tagline. Então a gente divide esse logo aqui por 3 fases: a parte do ícone, que é a parte do mascote, a parte da tipografia, que é o nome, e a parte da tagline, que é o que o restaurante proporciona para os clientes. Nesse caso nós vamos criar um quadrado a partir do ícone, e quando eu digo ícone, engloba também esse círculo em volta do mascote. E aqui agora nós vamos duplicar esse primeiro quadrado. Clique e arrasta segurando Alt. A gente vai vir aqui nessa parte, igual a gente fez no exemplo anterior, e a gente vai começar a dividir esse quadrado por 2. Então já dividiu um, clique e arrasta segurando Alt de novo para duplicar, divide mais uma, depois clique e arrasta segurando Alt, divide mais uma e por fim mais uma, certo? Então a gente vai ter 5 tamanhos de quadrados
aqui. Então temos esse grandão, que é o principal, que deu origem aos outros 4, e temos esses 4, todos eles dividindo por 2. Esse grandão você já consegue perceber que é o tamanho proporcional aqui do ícone. Esse daqui é o tamanho dessa segunda parte aqui, como se a gente englobasse um primeiro quadrado com o ícone, que é a nossa primeira informação do logo, e todas as outras informações que são de textos estão englobadas também em um quadrado. Então a gente divide o nosso logo em duas informações: desenho, podemos dizer assim, e texto. Então mascote e texto, certo? Além disso, nós temos o tamanho da tipografia principal, que é esse quadrado aqui, que diz respeito ao tamanho do nome do restaurante, para tudo ficar proporcional. Depois disso, nós temos o tamanho do espaçamento entre ícone e tipografia, que vem aqui, e por fim, o tamanho da tagline. Então você consegue perceber que tudo fica muito bem encaixado. Eu vou transformar tudo isso daqui em traçado para você ter uma noção. Então aqui, nesse caso, é o tamanho da tipografia, aqui é o tamanho do ícone, aqui é essa margem de informações que a gente vê, né? Que são esses elementos aqui. Aqui é o espaço entre o ícone e a tipografia para ficar saudável. E aqui é o tamanho da nossa tagline. Inclusive, esse tamanho aqui da tagline é o mesmo tamanho entre o espaço aqui do texto principal e também da tagline. Então tudo fica muito coerente, tudo fica muito balanceado e você tem um resultado muito mais assertivo em relação a proporções. Então você, quando tira tudo isso, que são esses retângulos aqui de margem, você consegue perceber que o nosso logo tem uma divisão, uma proporção muito interessante. Claro, lembrando sempre, é óbvio que vai depender muito de cada logo, de tamanho de elementos, de proporções e tudo mais. Porém, na maior parte das vezes, essas divisões por 2 funciona e funciona muito. Claro que, mais uma vez, outro lembrete, em alguns elementos, em alguns casos, você vai precisar dar preferência ao olhômetro. Então, o seu olhar vai definir qual é o melhor espaçamento ou não para determinados tipos de logos, beleza? Um outro exemplo que a gente tem aqui é o exemplo da Corton, que basicamente é a mesma coisa. E para você entender um pouco mais, a gente traz um retângulo aqui, né? E a gente duplica essa medida, certo? E a gente divide ela por 2. E aí vai ser o tamanho da nossa tipografia. Aqui você consegue perceber mais claramente como que fica essa divisão, ok? E aí, se você divide de novo isso aqui por 2, você tem o espaçamento entre o ícone e a tipografia, fazendo uma proporção e um balanceamento muito mais saudável. E para você perceber como que essas medidas elas são muito assertivas, se eu pegar essa tipografia e aumentar mais do que a medida te direciona a fazer, ela já fica desbalanceada. Então o ícone ele fica muito menor do que a tipografia, ou então se eu pegar esse ícone e aumentá-lo, ele fica muito maior do que a tipografia, ficando também desproporcional. E aqui, nesse caso, nós temos uma outra versão, um outro exemplo para você ver. Então a gente vai, mais uma vez, traçar o quadrado aqui, certo? Trouxe o quadrado aqui nas medidas certinhas, a gente duplica ele, divide por 2, certo? Ele vai ser o tamanho da nossa tipografia, a gente vai duplicá-lo mais uma vez, dividir por 2 e depois mais uma vez e dividi-lo por 2. Esse último é o tamanho da nossa tagline, ele também é o tamanho do espaço entre o texto principal e a tagline, e já esse daqui, que é o terceiro quadrado, podemos dizer, ele fica entre o ícone e a tipografia. Você pode ver aqui que ele não bateu exatamente certinho. Por quê? Porque esse ícone, ele não é nem 100% quadrado, nem 100% redondo. Ele é squircle, que é como se chama esses quadrados que tem as bordas mais abauladas, assim, mais como se fosse uma concha. Então, por conta do olhômetro, a gente deixa um espacinho aqui nesse quadrado, tanto de um lado quanto do outro, para ficar mais confortável visualmente, não ficar tão próximo o ícone da tipografia, principalmente em casos de redução. E falando em redução, você consegue perceber que com essas medidas você tem os espaços, as proporções muito bem divididas e alinhadas. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu disse, não tomei muito seu tempo, mas espero ter sido o mais assertivo possível e espero que você tenha agora uma clareza muito maior para aplicar proporções e margem de segurança no seu logo, não só no seu próprio, como também para clientes. Essas dicas ajudam você a criar manual de marca, brand guidelines e também várias outras coisas que influenciam e nos ajudam no dia a dia como designers. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa um comentário, compartilha com um amigo seu, com um conhecido da área. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque vídeos como esse saem direto por aqui. Então, se você se inscrever, você vai ter em primeira mão esses conteúdos que vão te ajudar na sua carreira. E é óbvio que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais!